Olá, sejam mais uma vez bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal Aliteração. No vídeo de hoje, gente, eu queria falar sobre um assunto que eu li há uns dias atrás sobre uma coisa que aconteceu lá numa escola dos Estados Unidos. E eu ia falar especificamente sobre ele, mas aí aconteceu uma coisa essa semana que passou numa escola no Brasil. Então eu vou juntar os dois casos para falar, para reforçar, na verdade, o que eu já queria falar. Bom, o que aconteceu lá nos Estados Unidos foi que eles chamam de diretora, né? Mas, enfim, uma professora, uma pessoa que estava ensinando arte para os alunos numa determinada cidade dos Estados Unidos, foi demitida da escola por pressão de alguns pais, né? Não pressão dos pais em geral, mas pressão de alguns pais, porque esses pais alegaram que as crianças estavam sendo submetidas a uma pornografia, a uma sem-vergonhice. E pasmem, esta professora estava trabalhando com os alunos, com as crianças, eram crianças, mas estava trabalhando com os alunos, uma aula sobre o Davi do Michelangelo. E aí, pelo fato do Davi ser uma estátua de um homem nu, né? O Davi do Michelangelo é uma estátua de um homem nu, mas é uma das obras de arte mais consagradas da história da arte, né? E aí, então, esses pais reclamaram com essa professora e essa professora foi demitida. Bom, teve protesto de alguns outros pais pela demissão dela, tal, mas enfim, independentemente do que aconteceu, ela foi demitida. E aí a gente teve a notícia nessa semana que passou de que numa escola em Ribeirão Preto, um pai invadiu a escola, quer dizer, não invadiu, mas ele entrou na escola junto com a mulher, com a esposa, que era a mãe da criança, e apontou uma arma para as professoras, porque as professoras não tinham dado lembrancinha, não tinham feito com as crianças lembrancinha para o Dia dos Pais. Porque aí, mas por que Dia dos Pais? Vocês ficam passando outras noções de família, não sei o quê, enfim. E independentemente do pai achar ou não certo passar outras noções de família, e aí depois eu vou contar um caso que aconteceu comigo na minha carreira como professor, mas independentemente do pai achar ou não correto ensinar para as crianças outras noções de família que não sejam a família chamada tradicional, né, pai, mãe e filhos, é uma pessoa achar que tem o direito de entrar numa escola armada e apontar a arma. Não é que ela só entrou armada. O cara entrou armado e apontou a arma, sacou a arma e apontou a arma para as professoras. Então, assim, gente, vamos pegar algumas reflexões sobre isso. Primeiro, essa ideia de que falar sobre outras concepções de família, por exemplo, pegando o caso de Ribeirão Preto. Vamos pegar cada um dos casos separadamente. Vou começar pelo de Ribeirão Preto, para falar de uma coisa que aconteceu comigo. Achar que ensinar outras concepções de família mais diversas é atentar contra a moral cristã é um absurdo tão grande. E eu vou dar um exemplo do que aconteceu comigo e um exemplo da minha própria família. Tá? Eu dei aula numa escola há uns anos atrás e a gente teve um debate lá, a equipe de professores com a coordenadora, porque queriam fazer uma festa da família na escola. Legal, vamos fazer uma festa da família. Primeiro assim, eu passei na minha carreira como professor pelo período em que começou-se a refletir e a questionar a ideia de se comemorar Dia das Mães, Dia dos Pais nas escolas e a se experimentar, em virtude das realidades diferentes, se experimentar comemorar Dia da Família. E, gente, não foi. Isso já aconteceu há tantos anos atrás que não era nem em função de uma maior evidência dos movimentos LGBTQIAP+. Não. Isso começou por conta de crianças que não tinham pai, não tinham mãe, porque a mãe morreu, porque os pais morreram, eram criados pelos avós ou abandonaram.
eram criados pelos avós, eram criados por tias, por tios, enfim. Então, essa ideia de parar de comemorar nas escolas o Dia das Mães e o Dia dos Pais, ela é muito anterior a essa evidenciação positiva de que existem outras concepções de família, baseado, por exemplo, em casamentos homoafetivos, enfim, essas coisas. Essa discussão começou nas escolas, e eu estou falando isso pela experiência do interior da escola, ela começou nas escolas muito mais por conta de outras questões de famílias que poderiam não estar na sua construção, na sua estruturação consagrada, por questões adversas da vida, muitas vezes por morte dos pais e essas coisas. E aí nessa escola, a gente estava nessa discussão de vamos fazer, não vamos fazer festa da família e tal, e chegamos à conclusão que íamos fazer festa da família. E aí, só que aí eu entrei num embate com a coordenadora da escola na época, porque ela queria justamente falar dessas coisas, diferenciação de família tradicional, família moderna, família não sei o que, família não sei o que. Só que a maneira como isso estava sendo falado, meio que hierarquizava essas famílias, como se a família chamada tradicional, pai, mãe e filhos, fosse a família verdadeira, e as outras concepções de família fossem concepções aceitáveis de família. E isso é uma barbaridade, isso é um absurdo, né? Quando a gente fala em diversidade de famílias, todas as famílias são normais, naturais, né? São beleza, são tranquilas, né? Todas são positivas. Porque cada família é uma família. E aí eu falei que eu ia dar um exemplo da minha família, mas só para, né? Meus pais, minha mãe e meu pai se separaram quando eu era novo. Minha mãe casou novamente, meu pai casou novamente. Bom, aí meu pai casou novamente, teve filhos nesse segundo casamento, que são meus irmãos e tal, mas meu pai morreu antes de casar pela terceira vez. Se separou dessa segunda esposa também, né? E, enfim. Mas minha mãe casou pela segunda vez, se separou do segundo marido, teve um filho com o segundo marido, né? Que é meu irmão. Se separou. Esse segundo marido da minha mãe se casou com uma pessoa e teve uma filha com essa pessoa. E essa filha é irmã do meu irmão. Mas ela não é minha irmã, porque ela não é filha nem da mesma mãe, nem do mesmo pai que eu. Mas ela é irmã do meu irmão. Então percebe? Ela faz parte de alguma maneira da minha família. Ela pertence à minha família. Ela é irmã do meu irmão. Né? Então, e não aconteceu nada de tão esquisito assim, né? Meus pais se separaram, minha mãe se casou de novo, minha mãe se separou do segundo marido, que se casou de novo e teve uma filha nesse segundo casamento dele. Normal, né? Então é isso, quer dizer, a gente tem que entender que a sociedade, as relações sociais lidam com uma diversidade muito grande e as concepções de família têm que ser flexíveis e maleáveis para lidar com todas essas questões, fora as questões, claro, de orientação sexual, né? Famílias homoafetivas, enfim, que são famílias como outras quaisquer. Então é isso que eu digo, não pode haver hierarquização, né? E em relação à questão da arte, eu não vou nem dizer, né? Quer dizer, eu também tenho uma historinha para contar como professor dessa questão da arte, de achar que pornografia e tal, porque tem corpos nus, né? Eu lembro que eu dava aula num colégio e o coordenador do colégio me chamou num determinado momento e falou: o que está acontecendo? O que você está trabalhando com os alunos do segundo ano do ensino médio? Eu falei, eles estão tendo que fazer uma curadoria de uma exposição, eles vão ter que montar um projeto de uma exposição para mim, fazendo uma curadoria e tal, escolhendo obras e tal, não sei o quê. Ele, tá. Porque a moça da biblioteca da escola, a funcionária da biblioteca da escola, disse que eles estavam vendo pornografia nos computadores da escola. Era um colégio particular, tá, gente? Estavam vendo pornografia nos computadores da escola e quando ela perguntou o que eles estavam fazendo, eles falaram que era para o trabalho de arte. Aí eu falei, olha, acho estranho, os alunos do segundo ano não têm esse comportamento de aproveitar o trabalho de arte para ficar vendo pornografia na internet. Achei meio esquisito. Aí ele foi me mostrar o que os alunos estavam vendo, porque ela gravou, ela mostrou para ele o que os alunos estavam vendo. E eram fotografias
que tinham, algumas delas tinham corpos nus, mas eram fotografias artísticas de grande, eu nem lembro, era um fotógrafo famoso, inclusive, um dos fotógrafos contemporâneos mais contemporâneos na época, né? Eu tô falando isso aconteceu há mais de 13 anos. Então, assim, mas um fotógrafo famoso da época, fotógrafo de exposições e tal, e eles estavam escolhendo as fotos desse fotógrafo para montar a exposição. Eles resolveram montar uma exposição de fotografia contemporânea e estavam escolhendo as obras desse fotógrafo para compor o projeto da exposição deles. E aí a moça da biblioteca viu, e o fato de ter visto corpos nus e tal, aquela coisa toda, falou que eles estavam vendo pornografia. É a mesma coisa do Davi, né? Quer dizer, achar que o fato do Davi estar nu e tal. Enfim, gente, eu estou dando esses dois exemplos para a gente ver o seguinte. Primeiro, não aconteceu comigo, eu não fui mandado embora de nenhum dos dois colégios, né? Por conta dessas situações, nenhum pai entrou me ameaçando também por conta dessas situações, mas a gente está vendo que a gente precisa, esse conservadorismo, não é conservadorismo, esse reacionarismo que está tomando conta da sociedade no Brasil e em outros países, né, é muito perigoso, porque a gente não vai poder falar de mais nada, então a gente não pode falar de família, a gente vai ter que voltar à Idade Média, a gente vai ter que voltar a um momento em que só existia uma concepção de mundo e essa tinha que ser seguida por todo mundo. Não dá, né, gente? Não dá. Mas mais grave do que isso, e aí falando sobre o que aconteceu aqui em Ribeirão Preto, né, aqui em São Paulo, eu não estou em Ribeirão Preto, tá, gente? Mas aqui na cidade de São Paulo, no Brasil, enfim, em Ribeirão Preto, é alguém achar que pode entrar numa escola armado e ameaçar professores apontando uma arma, né? E a gente não pode esquecer do que disse há algumas semanas atrás o nosso digníssimo, contém ironia, né? Digníssimo deputado federal Eduardo Bolsonaro, quando num discurso horrendo comparou professores a traficantes, né? Então, quando você faz um discurso desse, você acende a pessoas como esse pai, por exemplo, acende neles a ideia de que eles podem entrar na escola armados e apontar uma arma para a professora. Né? Então, assim, gente, é uma coisa tão absurda e tão abjeta e tão louca, né? Que a gente precisa começar, enquanto sociedade, a refletir mais profundamente sobre essas questões. Essas questões não podem passar ao largo. Eu sei que tem muita coisa acontecendo no país, tudo muito importante, as coisas que estão sendo descobertas, mas essas questões não podem passar ao largo do debate público. Né? Um homem entrou numa escola pública no Brasil e apontou a arma para duas professoras pelo simples fato delas estarem trabalhando na escola outras concepções de família. Veja, não foi uma reunião entre pais e professores para se entender a pedagogia da escola, para se debater a pedagogia da escola, o pai tem todo o direito de não concordar. Não, ele entrou armado na escola e apontou uma arma para a professora. Então, assim, essas coisas não podem passar ao largo do debate. A gente tem que, enquanto sociedade, refletir, porque nós estamos ficando cada vez mais doentes. E essas situações, como da professora lá nos Estados Unidos que foi demitida, como dessas professoras lá na escola de Ribeirão Preto, como as coisas que aconteceram comigo, que não teve nenhuma consequência maior, também talvez, vou jogar aqui pelo fato de eu ser homem, né? Porque nos dois casos da violência eram professoras mulheres, tanto da demissão quanto da arma, né? Então também tem esse componente aí que a gente precisa refletir. Então esses assuntos não podem passar ao largo, isso tem que ser debatido. E aí eu achei que eu devia trazer esse assunto aqui no canal, porque eu acho que a gente precisa tornar esse debate cada vez mais público. Tá bom? Então é isso. Eu queria saber o que cada um de vocês pensa, o que cada um de vocês pensa sobre isso. Compartilhem o vídeo, comentem o vídeo, coloquem suas posições aí no vídeo, vamos abrir esse debate. Enfim, curtam o vídeo, se inscrevam no canal se ainda não se inscreveram, se já se inscreveram no canal,
apresentem o canal para outras pessoas que vocês conhecem, para que essas pessoas venham se inscrever no canal também, para que a gente possa aumentar o nosso número de inscritos. Visitem nosso blog, nossas redes sociais, todas elas, Facebook, Instagram, Twitter, que não é mais Twitter, né? Aquele X horrível do Elon Musk, mas enfim, o Cool, todas as redes sociais a gente está lá, é só procurar lá por Aliteração que a gente está lá, tá? Quem quiser e puder, colabora com a nossa campanha do Apoia-se e aguardem, temos novidades chegando no blog Aliteração, tá bom? Logo, logo a gente também vai ter a divulgação dos textos selecionados para o 13º número da revista Fluxos, mas a gente tem algumas outras novidades bacanas que vão surgir em breve. Tá certo, gente? Valeu, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.